A gente estava falando então de tomada de decisão, a gente está falando de conflito, aí quando a gente fala de conflito a gente já entra numa questão de ambiente conflituoso, de ambiente tóxico, e a gente já falou que ambientes também influenciam pessoas, né? Então, e que pessoas influenciam ambientes. E aí a gente tem como algo assim que chega a ser o ponto mais alto de um estresse no trabalho, né? Ou de às vezes até o excesso de conflitos naquele espaço ali organizacional, ele acaba gerando consequências, gerando sequelas mesmo nas pessoas. E a gente tem aqui dois exemplos que traduzem isso, que é o burnout e o bore-out. Dados da OMS, síndrome de burnout acomete 30% dos trabalhadores brasileiros. É um dado bem alto. E a gente ainda, esses dias eu estava assistindo a palestra de uma psiquiatra, falando que esse dado aqui, ela falou um pouquinho mais, ela falou que era 32%, mas que ele ainda é muito baixo porque é uma doença que é muito confundida com a depressão. Então, tem muitas pessoas que vão até os consultórios e são diagnosticadas com depressão porque é mais, não vou dizer fácil, mas a depressão, geralmente a pessoa, todos os sintomas que ela tem, leva você a acreditar que você está com uma depressão, mas às vezes não é a depressão, é o burnout. Então, o profissional que vai diagnosticar, ele tem que estar muito atento, isso é o que ela fala, né, na palestra dela, tem que estar muito atento para fazer essa identificação. Onde que eu tenho ali uma depressão, que é uma questão existencial, né, daquele indivíduo em sociedade mesmo, ou quando ele é específico para o ambiente de trabalho. Tá? O Brasil ocupa o segundo lugar em casos diagnosticados, superando apenas o Japão, que tem 70% da população afetada. Entre os mais afetados por esse fenômeno, encontram-se as pessoas que fazem parte da famosa geração Z. No entanto, também pode ter aí um viés no sentido de que as gerações mais antigas, geração Baby Boomer e geração X, elas não reconhecem que estão assim. Elas não aceitam, elas não admitem que aquele comportamento de trabalhar demais seja uma doença. Elas acham que elas abraçam aquilo como parte das vidas mesmo. Então, também pode comprometer um pouco esse dado, o que pode levar a um dado um pouco maior ainda do que esse que a gente tem aqui. E a maioria da população afetada entre menos de 30 anos, né, que é justamente a geração que a gente falou. Mas são as pessoas que elas estão mais ligadas com a sua qualidade de vida, que estão mais preocupadas e que conseguem sentir quando alguma coisa está ficando demais. Então, quais são aqui as diferenças entre os dois? Aqui no burnout eu tenho como pilares a exaustão, despersonalização e realização profissional. Então, quando essas coisas aqui, elas acometem o indivíduo dentro da organização, é que elas podem ocasionar ali a doença. Causas: assédio moral por lideranças, bullying entre colegas, metas rígidas e inflexíveis. Então, nesses casos aqui, a pessoa, muitas vezes ela demora para entender que ela está sendo assediada moralmente dentro das lideranças, dentro das equipes. Tá? Às vezes ela demora para entender que ela está sofrendo um bullying, e às vezes ela demora a entender também que o problema não está nela, no atingir metas, mas está naquele processo que eu mostrei para vocês, que eu desenhei para vocês aqui antes. Os parâmetros que foram definidos são muito altos, são inatingíveis, e isso desmotiva e deixa a pessoa numa condição assim de que ela é insuficiente, que ela não é boa o suficiente, que ela é despreparada, que ela é incompetente, né? Ela se coloca e às vezes outras pessoas colocam também esses rótulos sobre ela. E o que diferencia o burnout do bore-out? Lá, a pessoa, ela não é que ela quer trabalhar demais, ela sente um tédio enorme pelo trabalho que ela está realizando. Tédio profundo, desmotivação, insatisfação, desinteresse pelo trabalho e frustração.
Causas: ausência de novas tarefas no cotidiano. Tipo, a pessoa não está num ambiente que é inspirador para ela, ela fica naquela mesmice e aquilo ali é tão monótono que ela está virando uma tortura ela ir trabalhar já para fazer aquela atividade que ela tem como rotina. Super qualificação, quando a pessoa ela é muito qualificada para o cargo que ela ocupa, ela sente que ela poderia ser mais valorizada dentro daquela empresa. Poxa, eu me especializei, eu fiz uma pós, eu fiz isso e ninguém está me vendo aqui. Então, tem momentos que a pessoa enxerga isso, pede demissão e vai procurar uma coisa melhor. E tem situações que ela não consegue sair daquele local, ela fica ali vivendo aquilo até que ela adoece. Falta de responsabilidade e desafios, aqui vai naquele sentido de que o ser humano ele gosta de ter responsabilidades. As responsabilidades é da natureza humana se sentir mais importante em relação às responsabilidades que são atribuídas a você. Então, quanto mais responsabilidade eu tenho dentro de uma organização, para algumas pessoas, isso é melhor para ela, ela se sente melhor. Assim como tem pessoas que não gostam, né, de assumir responsabilidade, tem aquelas que veem na responsabilidade um reconhecimento de quem ela é dentro da empresa. E a ausência do fit cultural. Né? Também é uma causa de tédio. Às vezes a pessoa ela é super alternativa e ela é jovem e ela é ligada no poste lá, igual eu falei da minha amiga, a nossa amiga em comum. E aí imagina uma pessoa que nem ela, né, professor, numa organização toda enrijecida, né, que você tem que fazer assim, que você tem que falar assim, que você... Não tem, essa pessoa realmente ela vai adoecer, ela vai murchar até... Ou ela vai ficar desmotivada, como acontece, muitas pessoas às vezes saem de carreiras, abandonam carreiras porque ali tem uma espécie de liderança ou de cultura organizacional que a carga é tão forte, ela acha que aquilo ali não é para ela, ela não entende que mudando de CNPJ, você já muda, às vezes, drasticamente a cultura. Você pode ter empresas que trabalham com a mesma venda, por exemplo, do mesmo produto, a mesma marca, franquias, onde cada uma estabelece ali uma cultura diferente. Ah, mas é franquia, para ser tudo igual. Pois é, mas tem pessoas lá dentro, as pessoas são diferentes umas das outras, elas compartilham histórias diferentes, então a cultura ali é diferente, porque cultura tem a ver com histórias compartilhadas. Então, mesmo numa franquia, pode ser que não é muito legal você trabalhar, mas se você ir para uma no outro shopping, você já não gosta mais, você já não dá conta. Aqui a gente tem basicamente a mesma coisa, sensação de impotência, pressão no trabalho, sobrecarga de atividades, dificuldade de concentração, mas você não enxerga isso na hora que você está trabalhando ali. Você quer absorver tudo aquilo e você quer dar conta daquilo. Lá na outra você tem um tédio crônico, sentimento de desvalorização, desmotivação, poucos desafios, distanciamento do trabalho. Basicamente a mesma informação.